pandemia, crise, medo de perder o emprego, medo de fechar a minha empresa, medo de deixar para trás aquele sonho que eu acabei de realizar. Fiquem aqui comigo que eu vou ajudá-los com uma metodologia que pode lhes auxiliar nesse ambiente de bastante dúvida e bastante medo em que nos encontramos. Eu me chamo Rodrigo Guterres, sou graduado em Ciências Econômicas, tenho um MBA em Gestão Empresarial. Ao longo da minha trajetória profissional, eu tenho mais de 16 anos de experiência no setor metal mecânico. Desses 16, 15 deles foram direcionados exclusivamente ao setor da qualidade. Eu já transitei por esferas operacionais, estratégicas e táticas. Hoje sou auditor de processos, tenho bastante experiência com desenvolvimento de fornecedores e a minha atual função, eu continuo desenvolvendo fornecedores, só que sob outra ótica, sob a ótica de custo, uma vez que sou comprador técnico. Eu não, obviamente que não deixei a questão da qualidade de lado. Eu também sou fundador do Quality Team 4.0, que é o projeto ao qual a gente está, eu estou disponibilizando esse vídeo para vocês hoje. Eu também tive, em março de 2019, a honra de ser um dos idealizadores do projeto de workshop de qualidade de fornecedores da IVA, que é a empresa que eu trabalho hoje. Para quem não conhece, a IVA ela faz parte de um grupo internacional, com empresas do mundo inteiro, e eu tive então a honra de poder palestrar, falar sobre gestão, sobre qualidade, sobre metodologias para mais de 40 pessoas, né? Então, isso foi muito produtivo, o resultado disso foi bastante positivo no final. Eu faço aqui uma pergunta para vocês. Você está pronto ou pronta para ser demitido amanhã? Parece dura essa pergunta, né? Em 2008, eu sentado numa cadeira no auditório da Universidade de Caxias do Sul, nos primeiros semestres da minha graduação, e fui assistir uma palestra de um diretor de internacionalização da Marco Polo. E a primeira coisa que essa pessoa disse quando abriu o microfone foi: vocês todos estão prontos para serem demitidos amanhã? Essa é uma pergunta que ele fazia todos os dias para um dos seus subordinados. Num primeiro momento, parece uma pergunta bastante dura, mas se a gente entender o que está por trás dela, a gente vai conseguir absorver e colocar em prática muitas coisas que a gente não coloca hoje. Então, essa pergunta foi o que direcionou a minha carreira, a minha educação, enfim, toda a graduação, pós-graduação e cursos que eu fiz. Era me perguntar todos os dias se eu estava pronto para ser demitido amanhã. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e também na internet, e eu fiz a seguinte pergunta: o que as empresas buscam nos profissionais? Percebam que a maioria das pessoas que responderam nos meus perfis no Instagram mencionaram que as empresas procuram pessoas que resolvam problemas. E eu tenho uma audiência muito qualificada, né, e eu fui validar essa questão na internet. Eu fui pesquisar, então, no site vagas.com, que é o maior site de empregos do Brasil, e olha o que eu encontro no primeiro artigo que eu fui pesquisar. 7 competências mais procuradas pelas empresas. Entre as 7, uma delas era desenvoltura para resolver problemas. Eu poderia ficar o vídeo inteiro aqui validando com vocês essa tese, mas não precisa. Basta vocês colocarem na internet aí, vocês vão conseguir perceber que sim, as empresas hoje procuram profissionais que falam uma segunda língua, profissionais que tenham competências técnicas, mas que principalmente saibam resolver problemas. Saibam resolver problemas.
Um antigo gestor meu me dizia: Rodrigo, quando tiver um problema, me traga 2 soluções. E o máximo que eu vou fazer é colocar uma terceira e te ajudar a decidir entre as 3. Então, isso é uma questão bem importante que para pautar a vida profissional. E eu falo muito da vida profissional, mas também da vida empresarial, do empreendedor. É muito importante que se tenha isso em mente. Que nós temos que ser resolvedores de problema e que nós temos que buscar resolvedores de problema. Então, em resumo, o que as empresas buscam nos profissionais? Resolvedores de problemas. Isso é o que as empresas esperam quando nos contratam, ou você, gestor, quando é referência para o seu subordinado. É uma corrente, é um círculo virtuoso. Bom, então eu trago aqui para vocês uma ferramenta, tem a sigla MASP, né, que é a Metodologia de Análise e Soluções de Problema. Dentro dessa metodologia existe uma série de pequenas ferramentas que juntas fornecem uma metodologia bastante completa de solução de problemas. Como mencionei anteriormente no outro vídeo, esse vídeo aqui ele não é para pessoa, simplesmente para a indústria. Não é simplesmente para o time da qualidade. Não, muito pelo contrário. Eu tentei trazer um case para vocês aqui, fictício sim, mas eu trouxe um case bastante genérico para que se entenda que essa ferramenta pode ser aplicada para qualquer problema. E melhor do que isso, ela pode ser aplicada para prevenir um problema. Então, acho que esse é o principal ponto da ferramenta, tá? A prevenção de problemas. Então, eu apresento para vocês o 8D, as 8 disciplinas para a resolução de um problema. De maneira bastante abrangente e bem resumida, tá? O D1 são 8 etapas que a gente precisa seguir, né? O D1, formar uma equipe. O D2, descrever o problema, ou o que está acontecendo, ou o que pode vir a acontecer. Conter esse problema imediatamente. O D4, análise das causas do problema. D5, a definição das ações para anular a causa do problema. D6, implementação das ações para anular o problema. D7, extensão das ações corretivas, abrangência, onde mais esse problema pode acontecer e que eu precise aplicar as mesmas ações. E o D8, a verificação da eficácia das ações, ou seja, se tudo isso que eu fiz acima foi eficaz ao ponto de eu anular a possibilidade de reincidência desse problema. Eu peguei um modelo que a gente usa, que eu uso hoje, tá? Então, é bem completo, bem simples, vou tentar entregar ele para vocês da maneira mais didática possível e mais simples possível, justamente com a ideia de que todas as pessoas, do diretor, do dono da empresa, até o operador da máquina lá, ou o vendedor, ou a pessoa com cargo um pouco inferior, consiga entender e participar com vocês dessa metodologia. Tá? Então a gente começa, né, com um breve cabeçalho do problema, do relatório de não conformidade, né, onde a gente aponta que tipo de análise a gente está fazendo, né? Se é uma reclamação de um cliente, se é um problema que nós detectamos, se é uma potencial causa, enfim, se é um potencial problema, né? Também a gente define aí um emissor. Isso é mais para a organização do documento, tá? É mais para que a gente tenha um histórico e consiga resgatar esse documento para o caso de alguma dúvida ou de querer implementar a mesma metodologia para um outro problema. Data da abertura e o número sequencial do documento, que é, como eu mencionei, só para padronização, só para arquivamento, tá? Para gerenciar melhor o documento. Então a gente começa com o D1, que é o líder do time. Esse líder do time é o responsável por gerenciar todo esse plano de ação, tá? Toda essa metodologia. Ele é o cara que vai puxar as pessoas e ele é o cara que vai verificar se as ações estão sendo implementadas. Membros do time, então assim, a gente nunca pode fazer um plano de ação sozinho, responder essa metodologia sozinho, porque senão ela perde o sentido. A essência desta ferramenta
é que ela seja feita por um time. E de preferência que dentro desse time estejam inseridas as pessoas que efetivamente estão sofrendo com o problema e que podem contribuir da maneira mais efetiva possível. Tá? Então aqui a gente coloca alguns prazos, né? Então, por exemplo, a gente vai entender o que é o D3 e o D4 mais para frente. Então, a palavra-chave desse D1 aqui é time, precisa ser validado com o time. Precisa ser gerenciado por um time, precisa ser respondido, na verdade, por um time, certo? D2, descrição do problema. Bom, aqui a palavra-chave é definição clara. As palavras, né? Definição clara. Você tem que deixar muito claro qual é o problema e quanto maior o número de informação, melhor vai ficar essa tua definição. Por quê? Você tem que entender que qualquer pessoa que pegar esse problema precisa ler e entendê-lo. Percebam que essa aqui é um modelo que a gente tem para uma indústria metal mecânica, onde fala número de material, descrição de material, né? Mas não necessariamente você precisa ter essa informação. Vocês vão entender aqui que, por exemplo, eu descrevi um problema genérico, que é o elevado índice de rotatividade na empresa. Nós temos uma meta de 3% e o atual está em 10%. Então, pessoal, de novo, é fictício, eu inventei isso para poder tornar o exercício mais didático para vocês, certo? Bom, quando que ocorreu? Lá no final do ano nós fechamos os indicadores, no ano de 2019, e identificamos esse problema, certo? Então, quantidade da falha é o 10%, né? É o índice que está fora. Qual que é o setor? Recursos humanos. O que é esse índice de rotatividade para quem não está familiarizado com esse termo? Quantas pessoas eu contrato versus quantas pessoas eu demito. Mais ou menos isso. Tá? Eu também não tenho plano domínio, mas para você entender, mais ou menos é isso. Tá? Então, do ladinho ali você pode colocar o gráfico para ilustrar e validar o teu problema. Certo? Então, esse é o D2. Qual que é o terceiro passo? No terceiro passo, você precisa implementar ações imediatas. E imediatas, quando eu me refiro a imediatas, são ações, obviamente depende do problema, mas no máximo 24 horas, 2 dias, 72 horas, assim, é o máximo para que você consiga conter o problema. Pensa que você está sangrando e antes de fazer o fechamento do ferimento ali, você precisa estancar o sangue. Então, pensa que você precisa estancar o problema. Nesse caso aqui, as palavras, o termo-chave aqui, as palavras-chave são ação imediata. Imediata. A gente precisa estancar o problema mesmo sem saber a causa. Então, nesse caso aqui, eu coloquei planejar reuniões semanais com todos os funcionários com o objetivo de atualizar as ações do projeto e retenção de pessoas. Né? Ou seja, vamos mostrar para a fábrica o que a gente está fazendo. Vamos mostrar, ó, pessoal, a gente tem um planejamento, está aqui, nós estamos trabalhando num plano de ação, inclusive vamos envolver alguns de vocês da produção, ou quando não é uma planta fabril, quando for um negócio, o teu vendedor da loja ali, a pessoa, o teu garçom, né? Nós vamos envolvê-los nesse projeto, então ele está acontecendo, está aqui, tá? E então planejar essa reunião para comunicação com o time, executar essa reunião e aplicar uma pesquisa de clima. Tá? De novo, eu não sou um grande conhecedor desse tema, mas eu entendi aí que essas seriam ações que imediatas que poderiam ser feitas pelo menos para acalmar os ânimos, para parar de fazer as pessoas saírem da empresa e para que elas enxerguem que alguma coisa a gestão está fazendo para auxiliá-los e para não deixar que esse problema aumente. Extensão do problema, então aqui a gente já avalia, a gente já consegue avaliar se isso pode acontecer
em um outro indicador, em uma outra departamento da empresa. Enfim, aqui você trata de tentar já nesse momento entender se tem que ser feita alguma ação para estancar uma outra sangria. Tá? Nesse caso aqui eu entendi que não, tá? E coloquei a data da emissão da ação de contenção. Bom, aqui é um pouco mais complexo. Tá? A disciplina 4, que é a análise da causa, aqui precisa ser feito com bastante responsabilidade. Eu trouxe uma ferramenta chamada análise de Ishikawa, a espinha de peixe. Eu não vou entrar na história da ferramenta, porque não é o foco aqui, mas ela é uma ferramenta bastante consistente para ajudar, para nos auxiliar na análise da causa de um problema. Como ela funciona? Tá? A gente elenca ali na cabeça do peixe ali, a gente pode chamar assim, qual é o problema, e percebam que tem 6 campos ali, falando em máquina, método, meio de medição, e abaixo meio ambiente, mão de obra e matéria-prima. Esses são 6 M's. E para o cenário que eu propus aqui, a gente não precisou utilizar os 6 M's. E me perdoem os experts em Ishikawa, mas eu tomo a liberdade de dizer que vocês não precisam se preocupar em colocar a potencial causa em cada local específico. Essa potencial causa tem a ver com máquina, essa tem a ver com meio ambiente, meio de medição, essa com matéria. Assim, o que é o importante desta ferramenta aqui? Que vocês coloquem todas as potenciais causas. Eu vou repetir. Potenciais causas. E quais são os termos-chave para o D4? Ouvir e potenciais causas. Aqui não é o lugar de eu colocar só a causa real. Aqui é uma ferramenta de análise. Aqui você vai pegar o time e vai fazer aquilo que a gente chama de brainstorming. Né? As pessoas vão falar todas as potenciais causas. E o líder vai ouvir. E vai contribuir também com as causas. Ele vai ouvir. E ele não vai julgar nenhuma das causas nesse momento, das potenciais causas nesse momento. Tá? Ele vai simplesmente ouvir e anotar. Depois que ele anotou todas as causas, a gente vai decidir quais efetivamente são as hipóteses. E nós vamos alimentar o Ishikawa. Então aqui, percebam que o time avaliou uma série de hipóteses para o problema. Né? Ou seja, vamos pegar na parte do meio ambiente aqui. Bom, a iluminação, ergonomia, condições de trabalho inapropriada, aqui na parte de mão de obra, que está relacionada às pessoas, né? Bom, líderes despreparados, falha na comunicação, lá na parte de máquina eu não identifiquei nada que pudesse se enquadrar nesse campo. Bom, ali no método, falta de um plano de treinamento, falta de plano de carreira, então esses itens poderiam estar desmotivando os colaboradores. Lá na parte de meio de medição, o nosso indicador podia ter sido medido da maneira errada, então isso também pode acontecer. Né? Então, assim, aqui é o momento da gente ouvir, não julgar, né? Aqui na fase do brainstorming ali, deixar as pessoas falar, anotar com todo o respeito para cada pessoa, seja o nível hierárquico que for, e depois, então, em comum acordo, definir quais são as potenciais causas que virão para o Ishikawa e aqui do Ishikawa entender qual é a hipótese comprovada, que é o cenário que eu montei aqui para vocês. Que foi a falta de um plano de treinamento e a falta de plano de carreira. Isso estava desmotivando os colaboradores e fazendo com que eles não tivessem vontade e também não tivessem engajamento dentro da empresa, não tivessem vontade de ficar na empresa. Perfeito, então percebam que o amarelinho aqui foram hipóteses que nós avaliamos e descartamos, e o vermelhinho a gente já não conseguiu comprovar. Não conseguiu comprovar. Então o que ficou mesmo foram as duas. Então precisamos ter foco nos 2 verdes ali. Tá? De que maneira então, no quadrinho ao lado aqui, de que maneira nós comprovamos
que essas hipóteses são as reais causas. Bom, lembra que nós fizemos uma pesquisa de clima lá na contenção, justamente para nos auxiliar na análise da causa? Então, está aqui, a pesquisa de clima nos deu a entender e nos trouxe subsídios para entender que a falta de um plano de treinamento e a falta do plano de carreira da empresa eram os principais motivos que faziam com que as pessoas saíssem. Então, aqui nós vamos para o D5. O D5 ele é o planejamento das ações para eliminar a causa do problema. Aqui eu deixo, então, as palavras-chave aqui, que são: a ação deve estar relacionada ao problema. A gente não pode viajar aqui. A gente tem que olhar para as duas causas do problema e perguntar: as ações que eu estou planejando aqui vão efetivamente atacar a causa? Perfeito. Se sim, show de bola, vamos em frente, sempre com o time, sempre com o time. Aqui existe uma falha bastante grande também das empresas, que é, por exemplo, o Roger ali, que é um nome que eu coloquei qualquer aqui, ele não estava nessa reunião. E a gente definiu uma ação para ele e ele nem sequer foi informado que ele tinha uma ação. Então, isso é bastante importante, tá? Que nós tenhamos essa atenção de dividir com os donos de cada ação as ações que foram criadas para ele. De preferência que ele participe da análise para que justamente ele consiga dizer se essa ação ela é factível, se o prazo que a gente está dando ele é factível. Então, é bastante importante que você tenha atenção nesses pontos no D5, no plano de ação. Então, aqui nós elaboramos 4 ações com nomes e com prazos. Muito importante, é nome de pessoa e não de departamento. Muito importante. Aqui é o Roberto S. Silva. Tá? Então, bem importante. Percebam, até porque o gestor lá em cima, o Rodrigo Guterres, que é o team leader desse projeto aqui, ele precisa se nortear. Quem eu vou cobrar? E em que prazo eu preciso ter isso pronto? Então, percebam que aqui nós estamos planejando a ação. E o que nós entendemos como uma ação efetiva aqui? A elaboração de um plano de treinamento levando em consideração a opinião dos funcionários. Claro, a gente precisa entender o que é bom para a empresa. Né? Daqui a pouco o cara trabalha numa indústria metalmecânica e quer um curso de fotografia. Então, a gente precisa ter também esse discernimento. Né? Então, fazer uma reunião mensal de follow-up do plano de treinamentos. Então, ou seja, não basta a gente criar lá o plano, ninguém mais olhar para o plano de treinamento. Lembra, pessoal, que isso aqui é uma citação fictícia, tá? Não tirei de lugar nenhum isso aqui. Só algumas coisas que veio na minha cabeça e eu coloquei. Bom, a terceira ação, elaborar um plano de cargos e salários. E a quarta, divulgar esse plano. Então, percebam que todas as ações que a gente planejou aqui, todas as 4 ações, elas estão direcionadas à resolução do problema que nós entendemos, que era a falta de um plano de carreira e a falta de um planejamento de treinamentos. Planejamos as ações. Agora o Rodrigo Guterres lá em cima, que é o líder do projeto, ele vai validar se as ações foram implementadas. Então, diferente de implantadas, né? Bom, a implantação é toda a parte de documentação. Ela foi efetivamente implementada, as ações foram implementadas. Então, está aqui. O Rodrigo verificou a eficácia das 4 ações nas datas que estão descritas aí e entendeu que sim, ok, as ações realmente foram implementadas, ele armazenou as evidências, vamos em frente para a próxima disciplina. Tá? Então, qual que é o termo-chave, qual é a palavra-chave? Evidência concreta, evidência consistente. O cara falou que fez lá
Roger falou lá que elaborou um plano de treinamento. Ah, mas cadê o plano, Roger? Cadê as atas de reunião das ações? Ana, tu tá me devendo aqui a elaboração do plano de cargos e salários. Onde está isso? Me mostra, eu quero ver a ata de reunião em que todas as pessoas assinaram entendendo o plano. Então, isso é importante. Evidência concreta, consistente. A disciplina 7 é onde você vai avaliar a abrangência das ações. Vou, de novo, aqui, as ações foram... Existe um outro problema dentro da organização, dentro da minha empresa, que eu possa utilizar as mesmas ações para resolver. Pô, legal, esse é o momento de nós identificar que sim ou que não. Tá? Aqui eu defini que não, para a gente não se estender muito nesse ponto aqui. Bem como eu registrei aqui a padronização, ou seja, o que foi alterado na minha empresa. Um documento específico, aqui os especialistas tem documentos técnicos, por isso que eu defini como procedimento da empresa, o que alterou foi um procedimento da empresa. Tá? Então, aqui é mais genérico, assim, bem rápido de tratar. Tá? Eu esqueci do termo-chave aqui no D7. Lições aprendidas. E o que é isso? Se utilizar de tudo isso que nós fizemos até agora para antever um problema, para prevenir um problema, para enxergar o problema antes. Então, lembre lá no começo do vídeo eu falei que essa ferramenta ela é importante sim para resolver problema, mas o ideal é que a gente utilize para prevenir problemas. Esse seria o estado da arte. Tá? E a última disciplina é a verificação da eficácia, ou seja, lá no... Aí isso depende de empresa para empresa, tá? Depende do problema que tu tem, depende da ação. Tem empresa que define que, bom, a partir de 3 meses, se não tiver mais a mesma ocorrência, a gente valida e diz que foi eficaz. Bom, sei lá, 1 mês já basta, porque o fluxo desse problema era muito grande, ele acontecia muito, que eu consigo validar. Então, assim, aqui é de empresa para empresa, isso vocês podem definir com o time. Tá? Nesse caso, eu defini que o ponto de corte foi o indicador do mês de agosto, ou seja, a partir do mês de agosto, nós começaríamos a ver melhoria desse indicador, porque todas as ações estariam implementadas. E aqui, lições aprendidas, que eu mencionei para vocês, até para não estender muito o tema, eu coloquei como não identifiquei nenhum outro potencial problema para tratar da mesma forma. E aqui é mais questão de organização, de gerenciamento do documento, tá? Que bom, o fechamento da RNC foi efetivo sim. Eu esqueci de colocar o Rodrigo ali, então o Rodrigo fechou, na data tal. Enfim, basicamente são esses os 8 passos de maneira bem rápida, de maneira bem dinâmica, de maneira mais didática possível que eu consegui passar para vocês. Tá? Eu deixo aqui o meu muito obrigado. Eu espero ter podido ajudar de alguma forma. Deixo aqui também todos os meus contatos. Tá? Instagram da página do perfil Qualiteam, o meu Instagram pessoal, o meu Facebook, a página do canal do YouTube, que a gente está começando agora a alimentar com informações. E eu espero de verdade que vocês consigam utilizar essa ferramenta para ajudá-los nesse momento de bastante dificuldade. Eu peço que quem gostou do vídeo curta, siga aí os nossos perfis, como eu mencionei anteriormente. Vamos levar essa corrente de positividade para frente. Vamos parar de compartilhar coisas ruins, vamos tentar compartilhar coisas boas, que eu acho que essa também é uma outra ferramenta que vai nos ajudar a sair dessa um pouco melhores. Um grande abraço. Se vocês quiserem receber, eu tenho um modelo aqui bem completo dessa ferramenta que eu apresentei para vocês.
tá? Se quiserem receber esse modelo, bem como a apresentação que eu mostrei agora há pouco, me pede aqui nos comentários, faz contato comigo pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook, enfim, utilizem a ferramenta que vocês entenderem que seja mais rápida para fazer contato comigo e me pede por lá, comenta aqui, tenta aplicar essa ferramenta. Se você não conseguir aplicar ou ficou com alguma dúvida, faz comentários aqui, tá? Comentem e façam suas dúvidas, perguntem através dos comentários, que eu prometo que eu faço um vídeo depois respondendo todas as perguntas que forem feitas ali nos perfis, tá? Eu vou deixar também o link para vocês seguirem as nossas páginas aí e perfis pelas redes sociais. Forte abraço e nos falamos numa próxima.